primeiro falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, isso porque a gente tem os primeiros grupos definidos, né? O Botafogo venceu de novo, se classificou como o primeiro do grupo dele, e também o Cruzeiro já está pensando, na próxima fase. Antes de mostrar o nosso convidado, vamos ver os gols. O Cruzeiro derrotou o São Carlos por 2-0. Kaique Kenji, filho do ex-lateral Kleber da seleção brasileira, e Josefer marcaram para o time mineiro. O Grêmio venceu o Capixaba Porto Vitória por 1-0. Iago Santos marcou o gol que garantiu a liderança do grupo ao tricolor gaúcho. O Sport conseguiu a classificação antecipada ao golear o Boa Vista do Rio de Janeiro por 5-0. O Ceará venceu Trindade de Goiânia por 3-0 e também se garantiu no mata-mata. Vamos comentar agora um pouco da Copinha, porque ele já está aqui. O Alexandre anunciou e agora ele vai entrar. Daquele... É o dinossauro de Taubaté, Evaldo Prado! Como é que você tá, meu irmão? Quanto tempo, rapaz? Quanto tempo? Boa tarde, Jean. Tá cada dia mais careca, hein? Você que acompanha o Esporte Record, esse grande apresentador, Jean. Para com isso. Alexandre Furtado acabou de sair também, um grande apresentador. Temos um pequeno probleminha, o seu microfone está desligado, daqui a pouquinho, deixa eu ver. Não estou, só vou ver o microfone, tá? Ó, aqui, ó. Não, tá ligadinho. Número 2, gente. Número 2. Enquanto isso, você fica aqui pertinho de mim, Evaldo. Vou pedir pro pessoal colocar os gols também novamente pra gente ir conversando. Evaldo, além desses jogos, né, que a gente teve aí da Copinha, né, os que já tem classificado o Botafogo, já temos classificados o Cruzeiro, só que a gente tem mais jogos importantes. Primeiro falando sobre esses classificados, né, Evaldo, acho que deu a lógica, né, isso porque o Botafogo venceu os 3 jogos, tem 9 pontos, passou tranquilamente. O Cruzeiro, que também já está classificado para a próxima fase, o Cruzeiro venceu 2 jogos e ainda empatou 1. E agora a gente tem a definição, inclusive hoje, definição do grupo do Santos. O Santos que venceu 2 também pode se classificar vencendo 3 partidas, Evaldo, contra a Ferroviária. Santos e Ferroviária, como que você acha que vai ser essa partida? Porque a Ferroviária acabou empatando, né, com o Tirol, o time que o Santos venceu mesmo, que com uma margem pequena. Mas agora vai ter um adversário muito mais difícil, Ferroviária, ainda mais a Ferroviária jogando em casa, né, Valdinho? Claro, vai ser um grande jogo, esperamos isso. A Ferroviária teve um empate no último jogo, venceu com uma goleada a primeira partida e agora vai definir com o Santos quem fica no primeiro da chave, né? Apesar que o Santos tem 2 pontos a mais que a Ferroviária, tem grande chance aí, lógico, acredito até que passe em primeiro lugar nessa primeira fase, mas a Ferroviária aí com 4 pontos, jogando em casa, como você disse, com o apoio da torcida, não vai deixar para menos, né? Agora tem um detalhe, hein? Ferroviária não pode perder essa partida não, hein? Porque tem time, apesar que o time precisa marcar 8 gols, né? Exatamente. O Tirol tem 1 ponto. Só que se o Tirol vencer, empata em número de pontos com a Ferroviária, se a Ferroviária perder, e aí tem que ver, teria que marcar 8 gols, mas na verdade a Ferroviária perdendo para o Santos, o saldo diminui. Então, por exemplo, a Ferroviária perdeu de 2-0 para o Santos. A Ferroviária vai com um saldo de gols de 6. E aí o Tirol teria que vencer, tirando 6 de saldo para conseguir eliminar o Araraquara. Exatamente. Muito difícil, quase impossível isso acontecer. Mas olha, eu não sei não, porque o Tirol perdeu apenas por 1-0, né, para o Santos, empatou com a Ferroviária. Empatou com a Ferroviária. E o Jaciobá, por outro lado, mostrou que é um time aí que se você apertar, não é isso? Uma goleada. Depois que abre a porteira, vai-se embora, então, né? A Ferroviária precisa colocar aí as barbas de molho, né, mas o Santos já está garantido para a próxima fase, Jean. Para a gente encerrar a Copinha rapidamente, Evaldo, você que é de Taubaté, inclusive você fez a entrevista com o prefeito que a gente mostrou aqui no Esporte Record, a situação do grupo do Taubaté é uma coisa de louco. Por quê? O Taubaté tem 3 pontos. Venceu uma partida que foi a última partida contra o Inter, né? E agora, na última rodada, enfrenta o Goiás. E o Goiás é o primeiro colocado, tem 6 pontos. O Taubaté tem 3 pontos, assim como o Marcílio Dias, que enfrenta o Inter, que não venceu de ninguém ainda. Esse é o grande problema, porque o Taubaté e o Marcílio Dias têm o mesmo número de vitórias, o mesmo número de saldo de gols, só inverte ali a situação dos gols feitos e dos gols marcados. O Marcílio Dias tem 5 gols feitos e 5 sofridos, o Taubaté 3 feitos e 3 sofridos. Você acha que o Taubaté tem perna para passar? Olha, o Taubaté perdeu a primeira partida, mas não fez uma partida ruim, não.
Ué? Foi ali. Foi ali, de igual Pau. Perdeu, mas não foi ruim. Na segunda partida venceu por 1-0. Agora, lógico, teoricamente, futebol não é teórico, mas teoricamente falando, o Taubaté tem um trabalho muito mais difícil do que o Marcílio Dias, né? Tem que vencer o Goiás, que está aí na ponta. E o Marcílio Dias vai encarar um time que não venceu ninguém, teoricamente, mas eu acredito muito no Taubaté, na sua superação. Fez um grande jogo na segunda partida e vai Taubaté, né?